Bom, mulheres, então eu vou começar o estudo do capítulo 2, né, que tem o título Construa no Lugar Secreto. Vamos então ativar os slides, né? É bem interessante esse capítulo. Ele inicia da seguinte forma: todo estabelecimento de Deus em nós nos conduz a um propósito. Uma mulher que tenha sido construída não deveria ser escondida, principalmente porque é impossível ocultá-la, como disse Jesus. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Mas o contrário também é válido. Não devemos ver uma mulher no processo de construção ser exposta antes da hora, né? Até ela colocou no início do livro a seguinte frase: a exposição na hora errada mata. Devemos obedecer, confiar, esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Olha que legal. Bom, dando continuidade à leitura, no processo de edificação de Deus, ele usa ferramentas e situações que funcionam como tapumes protetores ao redor do propósito que tem conosco. Quando uma pessoa está sendo forjada por Deus, ele mesmo trata de estabelecer diretrizes para tornar esse processo oculto. Posso dizer que já atravessei muitas crises após os períodos de construção do Senhor em mim, porque o meu desejo era que ele me edificasse para propósitos que eu mesma havia pré-estabelecido. Aprendi, no entanto, que Deus contraria a nossa mente para que ela se expanda até onde Ele deseja. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de nos arrancar de lá. O coração de Deus é impressionante. Admiro o coração do Pai e sua habilidade de acreditar em frágeis vasos de barro, como você e eu. Talvez seja exatamente assim que muitas de nós se vejam e sintam. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mesmo sendo vasos de barro, Deus confia a nós algo de valor e quer nos dar no tempo devido. Ele quer nos usar, aliás, no tempo devido. Ele esconde, prepara, levanta e usa. Então, não se exponha antes do tempo. A maioria das ministrações que Deus traz ao meu coração são frutos de uma construção no lugar secreto com Ele. No entanto, momentos em que de forma mais pontual Ele nos convida para esse lugar e sua direção para nós é: construa no secreto. Foi esta uma das declarações mais importantes que recebi no ano de 2021 sobre o que Ele estava prestes a realizar em mim. Entendi que era um momento de retroceder com as palavras, buscá-lo secretamente e descobrir novos lugares em sua presença. O mais incrível foi receber essa direção no meio de um verdadeiro boom na minha vida, em áreas bem específicas. Então foi quando ela escreveu essa frase, né? Devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Talvez você esteja justamente nesse lugar, sem entender que para avançar, você primeiro precisa retroceder. Em momentos como esses, costumam nos deixar muito confusas, mas de uma coisa podemos ter certeza: a vontade e direção do céu serão sempre a nossa melhor escolha na terra.
Mesmo sem entender, devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo está gerando e formando em nós. Isso porque existem tesouros e torrentes de águas que apenas descobrimos no lugar secreto, quando partimos por uma busca pessoal e intencional. Vivemos tempos de muita exposição, tempos nos quais lidamos com a tendência de fotografar ou expor tudo, até mesmo a nossa busca e intimidade com o Senhor. Mas é no secreto, não na exposição, que o encontramos. Bom, gente, eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre isso, né? Essa obra, ela mexeu um pouco comigo, porque em muitos momentos eu percebi que eu estava expondo muito a minha vida, sabe? Então, só que de alguma forma eu já vinha me sentindo um pouco incomodada. Parece que quando eu ia postar alguma coisa, vinha alguma coisa na minha cabeça, não posta. Mas e daí a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, e pá, tirava foto, postava. Então, algumas situações eu fui percebendo que eu estava expondo muito, né? Às vezes expondo o meu casamento, expondo muito o meu filho, expondo muito a minha vida, sonhos, projetos meus, em que inclusive não foram para frente, muita coisa ficou ali parada, estagnada. Então, de repente, eu expus na hora errada, né? Sem entender que não é o que a autora coloca, é uma visão minha, né? De alguma forma, a gente atrai energias, né? E quando você expõe a tua vida numa rede social, muitos amigos que estão ali não são verdadeiramente amigos, eles são seus seguidores, né? São pessoas até estranhas, às vezes, que te seguem nas redes sociais. Às vezes são conhecidos, né? Vizinhos, pessoas que estudaram muitos anos com você, mas que faz muitos anos que você não vê essa pessoa, então você não conhece mais essa pessoa, você não sabe que rumo tomou a vida dessa pessoa. E de repente ali você está expondo seus planos, tirando foto do início de um projeto seu, de um início dos seus estudos, início de um namoro, início de uma empresa, de algo que você está montando ainda, que não está bem sólida, né? Não está, digamos ali, com os alicerces prontos ainda, né? Então você está expondo aquilo ali para as pessoas. Então teve momentos em que, eu colocando aqui uma questão pessoal, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela inclusive está nesse grupo, e eu falei assim para ela, você não me ligou mais, a gente não tem se falado, e eu tinha passado por momentos difíceis na minha vida do ano passado, e ela falou assim, mas eu sei que você tá bem, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, e você tá bem. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, uma conversa no telefone, saber se realmente eu estou bem, está sendo trocada, né, por informações que eu mesma posto nas redes sociais. Sendo que a gente bem sabe que o que você posta nas redes sociais normalmente são situações boas, né? Ninguém vai ficar postando coisas ruins. É claro que eu tive uma situação que eu postei algo ruim, porque eu já tinha me exposto, né, antes, que foi quando eu engravidei, eu coloquei nas redes sociais sobre minha gravidez, e o dia que eu postei, eu senti alguma coisa me falando, não posta, não posta, mas eu tava tão feliz com aquela gravidez que eu postei. E depois de 2 meses eu perdi o bebê, e aí, para evitar com que as pessoas ficassem perguntando o tempo todo, e o bebê, e não sei o quê, eu decidi postar na rede social também a situação do aborto. Só que essa situação do aborto foi muito dolorida para mim, porque eu fiquei apenas 2 meses com um bebê vivo na minha barriga e 4 meses com ele morto na minha barriga. Então, eu passei por um período muito, muito difícil. E é claro que o que eu postei na rede social foi até a primeira cirurgia, explicando, né? Depois eu postei uma foto ou outra, acho que até na terceira cirurgia eu devo ter postado alguma coisa, mas sem muitas explicações.
E, e aí ficou bem complicado para mim, eu me sentindo na obrigação de estar ali explicando o tempo todo. E foi quando eu parei, né, de postar tudo sobre a minha vida, inclusive boa parte das fotos minha com meu esposo eu retirei também, porque ele é bem privado, ele não posta muitas coisas, e eu decidi seguir a mesma linha e deixar assim também. Então, são N coisas que eu já vinha pensando, e aí vendo essa obra, eu percebi que realmente eu estava colocando muita coisa ali da minha vida para, digamos assim, dando pérolas aos porcos, né? É o que a gente não pode fazer. Bom, voltando à leitura, tá? A nossa espiritualidade não pode ser um pingente para ser exibida. Deixa eu ver, eu fui até vivemos. Né? Que a pessoa posta tudo. Tá, então tá certo. A nossa espiritualidade não pode ser um pingente para ser exibido às pessoas, porque era assim que os fariseus agiam. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. O nosso lugar secreto com Deus precisa ser o nosso jardim particular, um refúgio no qual vivemos em plenitude com o Pai. Assim como a nossa busca deve acontecer na intimidade, a mudança também acontecerá nessas mesmas condições, porque emana de dentro para fora, não o contrário. Toda mudança que começa do lado de fora não é duradoura, não passa de dias ou de horas, porque não resulta no nosso interior ou de uma intimidade real com Deus. Algumas áreas da vida revelam a necessidade de mudanças mais profundas, pois se trata de algo que parece estar enraizado com maior profundidade em nós. Para que essas mudanças aconteçam, será necessário arrancar, remover as amarras. As raízes precisam ser removidas e somente o Senhor poderá fazer isso em um processo pessoal e íntimo conosco. A verdadeira transformação do nosso eu acontece na intimidade com Deus, quando o nosso interior é tocado e transformado, pois as mudanças aparentes ou externas são fáceis de serem promovidas, mas mudar quem somos por dentro requer processos mais profundos que só vivenciamos no secreto com Deus. Por mais que venhamos a esconder as áreas do nosso mundo interior que não foram tratadas ou redimidas pelo Senhor, por mais que nos esforcemos para que elas não sejam expostas, de repente surgem situações que acabam expondo as mazelas que tentamos ocultar. Não raro o que realmente somos acaba saltando para fora, surpreendendo a nós mesmas, causando espanto para aqueles que nos cercam. Acontece que Deus permite que sejamos revelados para que saibamos quanto precisamos ser transformados por Ele. A mudança no secreto com Deus é sempre interna e se revela assim, de forma externa ou aparente, porque uma transformação genuína é reconhecida quando situações específicas extraem de nós atitudes e comportamentos diferentes dos quais teríamos antes de sermos transformadas. Isso quer dizer que toda mudança interna se revela por si mesma, não precisa ser apontada por quem foi transformado. Terreno em construção. Com certeza você já passou por terrenos em construção. Em geral, vemos tapumes que cercam o que está sendo construída, tamanha poeira, quebradeira e sujeira que pode atingir os que passam por perto. Igualmente, o tapume também serve para não afetar o que se constrói do lado de dentro. De fato, o tapume é necessário por motivos de proteção interna e externa, um processo de vedação completo do lugar onde se dá a construção. Veículos entram, materiais são entregues, mas os tapumes não nos permitem saber o que está acontecendo na construção. Em geral, o que está sendo construído não é exposto, principalmente quando os fundamentos estão sendo estabelecidos. Creio que você já entendeu aonde quero chegar. Para passar por uma verdadeira transformação, cada pessoa precisa se proteger e proteger também os demais, porque muita coisa será desfeita e reconstruída. Somos como um terreno em construção, cujos tapumes divinos não só nos protegem das olhadelas alheias, em um ato de preservação da nossa intimidade por Deus,
como também protege os demais para que estes não se escandalizem, não se machuquem e não se ofendam com o que Deus está fazendo conosco. Assim como uma mulher que engravida não aparenta estar grávida no dia seguinte, muitos frutos gerados em nosso lugar secreto com Deus serão revelados no tempo e no lugar apropriados. Igualmente como a construção de uma casa começa pela parte que não se vê, que são os alicerces, logo somos surpreendidos com a beleza do que foi edificado. Já falhei muitas vezes por falar demais, por abrir aquilo que deveria ser guardado. Deus tem sido pontual em estabelecer tapumes ao redor de alguns projetos, pois quando não sabemos guardar aquilo que está sendo gerado, o fruto pode morrer devido a uma exposição fora do tempo. Quantas histórias e projetos não foram adiante por falarmos com as pessoas erradas? Precisamos aprender a guardar o que não deve ser compartilhado, a fim de que não venha a morrer. Quando as dores do parto se manifestam, apenas as pessoas envolvidas com o nascimento do bebê é que são acionadas. Em um parto, apenas os profissionais da saúde, o pai da criança e pessoas com funções específicas para o nascimento do bebê permanecem na sala de cirurgia, porque os hospitais não permitem a entrada de pessoas alheias ao nascimento. Depois que o bebê nasce, tudo já terá sido preparado para que ele seja apresentado à família, aos parentes e amigos. Se estamos em um tempo de muitos sonhos e projetos de Deus para nós, devemos colocar uma cerca e tapumes apropriados ao redor daquilo que o Pai está fazendo. Quando Deus já nos deu o terreno, já pôs o projeto em andamento, então é nossa responsabilidade fixarmos a cerca e deixarmos que a construção pronta fale por si mesma. Talvez muitas de vocês estejam questionando o motivo de construirmos na intimidade. Um dos motivos principais é porque o lugar secreto é o lugar da autoridade no reino de Deus. Uma semente, quando cai na terra, ali naquele lugar secreto, frutificará, mas se ficar exposta aos temporais, às pedras e ao frio ou ao calor, tem muitas chances de morrer. E é justamente por isso que Deus precisa nos esconder feito uma semente, pois é no esconderijo que o nosso DNA é extraído e vem para fora. Toda semente manifesta seu DNA quando é enterrada, depois disso ela gera frutos de acordo com sua espécie. Todo o crescimento saudável é de dentro para fora e Deus deseja ver o crescimento de filhas que entenderam a importância de crescer nele, com ele e para ele. A semente enterrada na terra pode ser bem pequena, mas pode resultar em árvores gigantescas que proporcionem sombra para muitas pessoas. Este é o fruto que Deus deseja produzir em cada uma de nós. Ele deseja que os frutos segundo cada espécie sejam belos por fora, que alimentam e nutram os demais, além de serem perfeitos por dentro. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo e seu entusiasmo ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46. No reino de Deus e na jurisdição do céu, a verdadeira autoridade é forjada no esconderijo. Da mesma forma que uma pérola é gerada no interior de uma ostra, a autoridade do reino é gerada em segredo. A pérola é construída no lugar secreto, e o reino de Deus é como uma pérola que foi formada por meio de uma dor, de um banco de areia, de um incômodo que liberou uma substância, cujo valor é incalculável. Assim são as verdadeiras construções de Deus em nós. Deus deseja ver o crescimento de filhas que entenderam a importância de crescer nele, com ele e para ele. Quantas pérolas abrigamos dentro de nós? No tempo certo, Deus mesmo nos pedirá que as coloquemos às mãos dele, porque ele pertence, e elas mesmas trarão a luz de quem somos em Deus. Muitas pessoas ficarão admiradas com as pérolas geradas em nosso interior. Este é o momento em que deveremos apontar-lhes o que descobrimos sobre o lugar secreto em que foram formadas. O lugar onde compartilhamos com Deus as nossas dores, onde o sofrimento encontrou a cura, onde tudo se transformou em algo bom, em uma joia de muito valor.
A restauração é secreta. Existem muitas outras coisas que também acontecem no lugar secreto, e uma das principais é a restauração. Quando precisamos ser restauradas ou estamos em tempos de restauração, devemos permanecer em silêncio diante de Deus. Neemias exemplifica a importância da discrição em tempos de restauração. Depois de receber as notícias de Jerusalém e ouvir os relatos terríveis de como a cidade estava destruída, com portas queimadas e muros quebrados, Neemias foi servir ao rei com a aparência tão triste que o próprio rei questionou o motivo. Por reconhecer que Neemias nunca havia se apresentado antes daquele jeito, ao compartilhar com o rei o motivo e receber autorização dele para ir à sua cidade e reconstruí-la, Neemias se moveu discretamente para a restauração de Jerusalém. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco, para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém, ainda que não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Neemias, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Neemias estava diante de um processo de restauração e não falou nada a ninguém, esperando o momento certo para contar que estava ali para restaurar os muros e toda a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres têm atravessado tempos de restauração, tempos em que nada parece prosperar e se questionam por quê. Em muitos casos, o motivo é simples: têm contado o que deveria ser segredo e revelado apenas diante do Pai. Os processos de restauração devem acontecer na intimidade com Deus. Não podem ser expostos, porque quando são expostos antes do tempo, podem ser alvo de incompreensão, zombaria e até acusações. Mas então eu lhes disse: você sabe muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas que não compreendem e zombam do que Deus está reconstruindo. A igreja Abba Pai é uma restauração de Deus para nós. É uma casa que curou o nosso coração, nos restituiu de muitas perdas que sofremos. É principalmente uma reconstrução de eu acreditar de novo na igreja. Aí ela coloca, né, durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas, né, porque vai aparecer pessoas para tirar sarro, para tirar onda, para falar aonde você quer chegar, né, com aquilo ali, por que você mudou tanto, e aí vai. Continuando. Em 2015, no início da construção da Abba Pai, a Abba Pai, no caso, gente, é a igreja dela, tá, que ela construiu. Algumas pessoas não acreditavam no que Deus estava gerando, outras questionaram o que estava nascendo. Naquele momento foi necessário aprendermos a tomar cuidado com as palavras que não eram compatíveis com a ação de Deus no processo da nossa restauração. Além disso, não devíamos nos entristecer com as pessoas que não compreendiam o que estávamos vivendo. No processo de restauração, esteja preparada para percorrer e caminhar discretamente sobre ruínas,
andar sobre escombros, observar e avaliar as perdas antes de dar acesso ao terreno e ao processo de reconstrução na sua vida. Neemias caminhou sobre os escombros em silêncio. A situação é difícil, as portas da cidade estão queimadas, os muros foram destruídos. Não podemos expor a nossa destruição em rodas de conversa. De fato, necessitamos aprender a silenciar e ser discretas para preservar a nossa reconstrução. Vença as batalhas secretamente. O lugar secreto com Deus também é um lugar onde recebemos estratégias do céu para solucionar as circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionados são resolvidos e guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos no secreto com o Pai. Esther teve sabedoria de buscar na intimidade com Deus a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Quando seguimos as orientações do Senhor em silêncio, os céus se movem para contribuir conosco. Em 1 Samuel 17, encontramos o relato de outra construção ou de uma batalha vencida em segredo. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Versículo 34 ao 37. Não podemos matar Golias sem antes vencer leões e ursos. Igualmente não podemos matar feras gigantes sem antes vencermos as batalhas secretas que travamos em nosso interior. Medos ocultos e lutas secretas precisavam ser vencidas, e as batalhas que já vencemos devem nos lembrar que o mesmo Deus que nos faz vitoriosas ontem garante a vitória para nós hoje. O mesmo Deus que nos livrou das batalhas internas é poderoso para nos garantir vitórias externas. É no lugar secreto que recebemos toda a força necessária para vencer os Golias que nos afrontam hoje. Davi soube reconhecer as armas que tinha nas mãos e, assim como ele, precisamos discernir as armas que temos para derrubar os gigantes que estão diante de nós. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos em Deus e que Ele nos prepara para a batalha. Em segundo lugar, Ele nos dará autoridade para vencer em público e servir de ponte para a reconstrução de outras. Muitas de nós serão levantadas para levantar e atuar como construtoras de Deus na vida de outras mulheres. Mas para isso precisamos estar nesse lugar secreto com Deus, onde seremos construídas na intimidade com Ele. Construa no secreto e permita que as construções geradas nele falem por si mesmas. Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. É lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim o deserto. Um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que nos prometeu. E Ele nos prepara por meio das dores e dos limites que somos capazes de vencer. Mais que abrir gaiolas, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, porque são elas as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Então aqui ela conclui, né, o segundo capítulo. Então eu vou partir para a aplicação prática, né? Bom, as anotações que eu fiz, que nós podemos colocar, né? É assim, você pode anotar no seu caderninho, se você tem exposto seus planos, projetos, família, até imagens das suas
da sua casa nas redes sociais. Se você posta muitas fotos do seu namorado, cônjuge, entes queridos, se você está em processo de emagrecimento, se você posta foto da academia, do seu prato e percebe que em pouco tempo desiste de tudo, seus namoros e relacionamentos normalmente terminam por influência de terceiros. Você tem muitas fotos suas com bebidas alcoólicas e cervejas na sua mão, mesa. Gente, por que eu coloquei essas anotações? Por exemplo, tem pessoas, eu vi duas pessoas que são muito importantes para mim, são minhas irmãs. Uma é minha irmã de sangue, minha irmã Thaís, e a outra é minha irmã de coração, que é a Lena, uma amiga minha do Rio Grande do Norte. A minha amiga, foi a primeira vez que eu vi isso. Ela queria mostrar para a família dela, que estava no Rio Grande do Norte, no tempo que ela morou aqui em Campo Grande. Ela queria mostrar a casa dela. E aí ela simplesmente gravou, ela postou tudo. Quarto, sala, cozinha, tudo do novo apartamento dela. E ela postou no Facebook. Só que todas as pessoas viram, né? Não foi só a mãe dela. Enfim, todos os amigos dela, inclusive eu. Eu vi a casa dela toda, todos os móveis, absolutamente tudo. A cama dela, a mesa dela. Então ela expôs o lugar sagrado, gente, a casa dela. A minha irmã, ela agora entrou numa onda de ser bruxa, wicca, essas coisas, né? Então ela faz uns rituais aí da lua, sei lá o que, de limpeza da casa, de sabá, enfim. Coisas que a gente tem que respeitar, né? Ligada à religiosidade dela, né? A fé que ela tem. Então, em alguma mudança de lua, ela fez uma faxina na casa e ela mostrou a casinha dela toda. Ela mostrou até o banheiro. Ela filmou tudo, tudo, todos os móveis, até o gato dela, o banheiro, enfim, a área de serviço, tudo, 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 tudo. Ela deixou tudo. Ela mostrou a cama dela, ela mostrou o fogão, ela mostrou tudo. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Gente, às vezes você tira foto sua, da sua família, uma hora no teu quarto, uma hora lá na cozinha, uma hora lá na sala, uma hora lá na área de serviço, uma hora na varanda. Enfim, com o tempo você acaba mostrando, porque por trás de você aparece a sua casa, aparece seus móveis, aparece, sabe? Hoje em dia tem um método de apagar, né, o fundo, né, ali. Então, às vezes dá pra fazer isso daí. Por que eu falo isso? Normalmente, se estiver passando uma pessoa qualquer que você não conhece na rua e simplesmente essa pessoa bater palma na tua casa e falar que quer entrar na sua casa, você vai deixar entrar na sua casa? Não. Você não vai deixar entrar na sua casa. Por quê? Você não conhece essa pessoa. Você não sabe a intenção dessa pessoa. Então, por que você vai deixar pessoas da sua rede social, pessoas que não tem nada a ver com você, que você nem gostaria que entrasse na sua casa muitas vezes, mas você tem ali na tua rede social por algum motivo, né? Você tem essa pessoa ali, por que você vai deixar as pessoas verem a sua casa? Entendeu? Lá é um lugar sagrado, não é pra estar expondo a sua casa. Então, namoro, até que cônjuge, casamento, também. A gente posta uma foto aqui, outra ali, mas não precisa estar expondo todos os dias. É assim com o meu amor, é assim eu tomo café da manhã com o meu amor, eu almoço com o meu amor, eu durmo com o meu amor. Não precisa fazer isso. Uma ou outra foto, tudo bem. Mas namoro, gente, início de namoro, você tá ali criando um alicerce. Você tá construindo ainda. E você vai começar a postar a todo momento foto sua muito feliz, né? Porque normalmente são momentos felizes que os dois estão apaixonados e já posta foto saindo, posta foto juntos, se beijando, foto. O que acontece? Não dá muito tempo, o namoro esfria. Gente, quantas pessoas estão ali olhando o seu namoro, o seu relacionamento? Aí vai começar com fofoca, vai começar com informações
a respeito do passado, ex-namorada aparece, ex-namorado aparece, um monte de coisa começa a acontecer, sabe? O que acontece? O namoro não vai pra frente. Então, por quê? Você expôs, né? Essa parte da bebida alcoólica eu coloquei porque quando eu trabalhei numa empresa privada, a NET, eles tinham uma forma de entrar no Facebook das pessoas, mesmo que o privado, às vezes até pedia, eu não sei se eles solicitavam amizade, como que era, eu sei que eles olhavam o perfil do Facebook, olhavam as fotos e já faziam um pré-julgamento para contratação. Então, principalmente coisas, pessoa de muita balada, com foto de cerveja, de muita bebedeira, eles não contratavam. Por quê? A pessoa vai encher a cara no final de semana e quando na segunda-feira não aparece no serviço porque tá de ressaca, é assim a vida, né? Então, eles também, muitas empresas julgam que pessoas que estão muito dadas à bebida também não têm responsabilidade. Então, existe um pré-julgamento aí, que é interessante, se você tiver fotos assim, você ocultar essas fotos, né? Para não ficar mostrando ali para as pessoas o que você bebe, enfim. Isso daí também só diz respeito a você. No caso aqui também, anotar, né? Se você está passando por momentos de restauração em que aparentemente nada dá certo, então será que nada está dando certo na sua vida porque algumas coisas estão tendo que. Você está sendo obrigado a mudar, né? A restaurar aquilo ali. Pessoas têm entrado e saído na sua vida. Você percebe que para conseguir o seu objetivo é necessário deixar vícios e pessoas que nada te acrescentam para trás? Avalie pessoas que só te procuram quando precisam de algum favor, dinheiro ou para falarem de seus problemas. Isso acontece muito, né? Pessoas que falam da vida dos outros certamente irão falar da sua, mesmo se esta for sua melhor amiga. Então, cuidado, gente. Quem fala mal dos outros fala mal de você. Amigos ou companheiros que parece que só estão do seu lado quando você está passando por situações difíceis. Não te ajudam, né? Só falam, coitadinha dela. E quando você obtém vitória em alguma coisa, logo te colocam para baixo, minam teu sucesso ou começam a te tratar mal. Ou seja, você só é importante quando tá na merda. Quando não tá na merda, aí você já é cheio de querer e por aí vai. Então, começam a minar ali o teu crescimento, porque querem ver você para baixo. Então é isso, gente. Foram essas minhas anotações. Não esqueçam de avaliar, então, a aula, tá bom? A aula, o nosso estudo, né? Deixa a avaliação de vocês. E também, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, coloca aí nos comentários do grupo. E agradeço a paciência de vocês. Muito obrigada mesmo. Até mais.